Então vamos ver nesse vídeo como implementar no Java manipulação de dados por meio de um banco de dados utilizando o SQLite, que é uma solução fantástica para aplicações web de médio e pequeno porte. Aí a gente conclui um projeto inteiro full stack utilizando o Alpine e o SQLite no Java EE. Se liga só. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los de que devem se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Gostando do vídeo, curte, comenta e compartilhe, que assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, assim como você, têm interesse em programação. Sem perder tempo agora, vamos direto para a prática. Estamos num projeto já pronto, que foi desenvolvido nos vídeos anteriores. Segue o card aqui em cima da playlist, segue aqui na descrição também os links dos vídeos anteriores que mostraram a construção da API REST e posteriormente do desenvolvimento de uma página que utiliza o Alpine para dinamicamente consumir a API REST. Só para dar uma contextualização, aqui nesse projeto temos a utilização de uma biblioteca para manipulação de JSON. Foi criada uma classe chamada task, que tem um atributo chamado title e tem um atributo estático chamado list, que armazena localmente em memória as tarefas do usuário. Isso fica só em memória. Quando derruba o servidor, perde-se esses dados, não há persistência dos dados. Nesse caso aqui, é justamente isso aqui que a gente vai implementar, persistindo os dados utilizando SQLite. Foi criado também um servlet chamado task_servlet, que responde aqui no /tasks os métodos get, post e delete, manipulando os dados através da classe task nessa lista aqui estática da própria classe. E tem a página index.html, que utiliza o Alpine.js com algumas funções para manipular a lista de tarefas, fazendo as requisições naquelas URLs, tanto o get, quanto o post, quanto o delete. E ela não tem nada, ela tem apenas, vamos executar aqui, ela tem apenas um input. A gente entra aqui com uma tarefa, então aqui com 3 tarefas, a gente tem as tarefas e a possibilidade de finalizá-las. E quando a gente acessa a API GET, ela devolve aquela lista de tarefas, que por enquanto está armazenada na memória. Então vamos persistir essa parada aí no SQLite. Pesquisando por SQLite no Google, a gente encontra a página do SQLite. O SQLite é uma biblioteca na linguagem C que implementa, e aqui ele não mente não, é pequeno, é rápido, self-contained, porque você não tem que instalar e configurar nenhum serviço, ele fica embutido na própria aplicação e tem uma porrada de recursos. É um banco de dados SQL. E ele diz aqui que ele é o banco de dados mais usado do mundo. E é verdade, porque a plataforma Android utiliza o SQLite para manipulação e persistência de dados dentro dos próprios aplicativos Android. Ele faz isso por meio de manipulação de arquivo e para quem vai questionar aí sobre a robustez e capacidade desse banco, o próprio site do SQLite, ele tem aqui, ó, When to use SQLite, é um link que vai mostrar situações em que você deve usar o SQLite porque ele funciona muito bem. Então, dispositivos, embarcado em dispositivos, caso de mobile, né? Tem várias outras situações, mas eu quero me ater a essa aqui, websites. Então aqui diz que o SQL, ele funciona muito bem como engine de banco de dados para a maioria dos websites de tráfego baixo e médio, que ele afirma aqui, e há de concordar, que é a maioria dos websites. Aqui está dizendo que o total de tráfego que o SQLite pode manipular, é claro que depende do quão pesada é a aplicação no consumo de recursos do banco de dados. Mas assim, em termos gerais, ele fala que 100 mil requisições por dia funciona muito bem. E ele diz aqui que essa estimativa é bem conservadora, de 100 mil por dia, porque dados práticos mostraram que funciona bem com 10 vezes esse volume de tráfego, tá? O próprio site do SQLite usa o SQLite
diz aqui de que 15 a 20% das páginas são geradas dinamicamente, consumindo recursos do banco de dados, dá conta aí de 400 a 500 mil requisições por dia. Se navegarmos aqui no site, a gente vai encontrar o driver, mas aqui no Google basta escrever SQLite JDBC. Ali no site do SQLite a gente encontraria esse link, mas o primeiro link que aparece aqui não patrocinado é o link do driver JDBC lá no GitHub. E aí você pode, aqui ele tem exemplos de uso, coisa e tal. E aqui em cima a gente tem aqui a última release. Eu vou clicar aqui na última release. Nas informações da última release em Assets aqui a gente tem os arquivos da release. O que nos interessa é esse arquivo .jar, esse SQLite JDBC 3.41.2.1 na versão atual de 24 de março. Tem só 12 megas, ele é incorporado ao projeto. Tem aqui o código fonte, acredito que tenha bases de dados de testes e tal. A gente só precisa desse arquivo aqui. Então a gente clica nele, ele faz o download. Feito o download, a gente vai no NetBeans, aqui em Libraries, botão direito add jar/folder, procura lá em downloads o SQLite JDBC, nos certificamos de que estamos copiando para nossa pasta de bibliotecas. Clique em Open, pronto. Agora a gente já pode brincar com SQLite aqui. O que eu vou fazer? Na classe task.java, a gente agora não vai mais manipular essa lista desse jeito. A gente vai ter que alterar. A gente vai ter que fazer umas alterações aqui. E vamos começar criando aqui na classe uma constante, que vai ser o nome da classe do driver JDBC, porque a gente vai precisar dele. Vamos colocar aqui também a URL do JDBC, que eu chamei aqui como todo.db. Esse é o arquivo que vai ser salvo no disco junto da aplicação web, na pasta da própria aplicação web, no ambiente que ele estiver rodando. Vamos criar um método aqui chamado createTable e também um método chamado getConnection. Esse connection que a gente vai precisar aqui é o Java SQL Connection, tá? Então, quando a gente faz assim, por aqui, a gente precisa colocar o caminho completo, mas nós podemos também colocar um import aqui em cima. Como vamos precisar de outras classes do Java SQL, já fica aqui. Essa classe Connection serve para estabelecer uma conexão com um banco de dados, seja ele qual for. Aqui dentro do getConnection, a gente devolve o Driver Manager, que também é uma classe do Java SQL, invocando o método getConnection para essa URL aqui em cima, que é a URL que a gente definiu como sendo o nome do nosso banco de dados, tá? Aqui em createTable, a gente vai executar um comando que vai criar a tabela, caso dela não existir, e isso demanda uma necessidade de tratamento de exceção, por isso que eu coloquei esse try-catch aqui. É importante também a gente adicionar esse class.forName com esse nome da classe aqui, antes do getConnection, que é uma forma que a gente tem de estabelecer para o compilador qual é a classe que a gente quer utilizar para o driver JDBC, que é uma abstração, ele é genérico, né? Então, aqui dentro do try, eu crio uma connection, e aí eu declaro um statement, que eu estou chamando aqui de STMT, como sendo um statement criado a partir dessa mesma connection, e eu uso o statement para executar um comando SQL. Então, eu vou executar qual comando? createTable if not exists, ou seja, ele só vai criar essa tabela se ela não existir, uma tabela chamada tasks com um único atributo, que é o title, como varchar e não nulo. Uma vez executado o comando, eu fecho o statement e eu preciso fechar a connection também para liberar o recurso, para liberar o arquivo para outras requisições. Eu vou declarar aqui em cima também uma exception, porque essa exception vai guardar uma possível exceção que ocorra aqui no createTable ou em qualquer outro método, que a gente tem em algum lugar que armazene o tipo de exceção para que a gente possa mostrar na interface para o usuário. Vou armazenar ela desse jeito aqui. Agora a gente precisa incluir métodos para ler a lista, para adicionar um item na lista e para remover um item na lista. Como que a gente pode fazer isso? A gente faz o método getList, que devolve uma relist de strings, ou melhor, de task, e a gente já pode implementar ele aqui. Vamos começar declarando um arraylist de task, não de string. E a connection da mesma forma que foi feito lá em cima. Cria um statement a partir dessa connection. E aqui a gente precisa de um objeto novo, que é um result test, um result set. Esse result set, ele vai permitir executar uma query a partir do statement e guardar os resultados nesse objeto chamado rs. Um result set, ele pode ser varrido facilmente dessa forma, com while. Ele tem um método chamado next, que ele começa antes do primeiro registro,
o next vai para o próximo registro e ele retorna falso quando não tem mais registro na frente, quando é o último registro. Então basta a gente fazer um while desse jeito aqui que ele vai percorrer todo o result set para que a gente possa ler cada um dos valores dos registros. Aí a gente adiciona uma nova tarefa na lista. Repara que a classe task ela já tem um construtor que recebe o title. Então a gente pega aqui o nome do campo é title, a gente pega o campo título como string do result set na criação de uma nova tarefa, e essa nova tarefa vai ser adicionada à nossa lista. Depois que a gente usa o result set, a gente fecha ele, fechamos o statement também, fechamos a connection, e aí a gente retorna essa lista para o nosso método. Está feito o nosso método que pega as tarefas. A gente precisa de um método que adiciona a tarefa. E aqui vamos só deixar nomes mais apropriados. Então, vamos ver aqui. Aqui é meio parecido, só que ele é void, ele não tem o return. Então eu posso copiar esse código aqui e colar aqui. A diferença é que eu não tenho o result set. E aqui também eu vou usar um prepared statement ao invés do statement. No prepared statement eu coloco a minha instrução SQL e eu coloco interrogação onde eu vou mandar parâmetros. O prepared statement ele é super importante para evitar uma técnica de invasão chamada SQL injection, em que o usuário pode embutir código SQL numa chamada que parecia inofensiva e executar inclusive instruções administrativas que podem ferrar o teu banco, como um delete from task, por exemplo. E aí eu uso esse set string para definir na posição da correspondente da interrogação, aqui a gente só tem uma, qual é a variável que tem que ser usada lá, já fazendo escape para evitar SQL inject. E aí basta executar a instrução, está feito o nosso add task. A gente vai copiar ele e colar aqui embaixo, porque o delete vai ser parecido, que para manter a mesma nomenclatura eu vou chamar de remove, tá? Ele recebe um título, a diferença é que aqui vai ser delete from tasks where title igual a interrogação. Esse é o comando SQL que vai ser executado. O resto não muda absolutamente nada. E aparentemente a nossa classe já está pronta para ser utilizada. Em algum momento eu tenho que criar a tabela. Então no meu task servlet, a gente não está usando, mas a gente tem a possibilidade, vou vir aqui no finalzinho, clicar com o botão direito aqui, insert code, override method. Um dos métodos é esse init. E aí, além de inicializar a configuração, eu posso, na minha classe task, invocar o método create table. Feito isso, eu posso também aqui no do get, além de incluir a lista, eu posso também, enquanto eu não mudo ela, né, incluir uma exception com o task.exception. Agora, aqui na minha aplicação, quando eu executo isso aqui, ela está vazia e não tem a exception, o que é ótimo, quer dizer que a tabela foi criada com sucesso. Então a tabela está lá prontinha para ser manipulada. Volto aqui na minha classe task, ela aparentemente está pronta, então o que eu preciso fazer? Eu não vou ter mais esse cara aqui, eu não vou mais precisar dele, mas por enquanto vamos deixar ele para não ficar dando erro na aplicação. Aqui do get, do task servlet, a gente vai alterar isso aqui, não mais para pegar a lista do task.list, mas sim para ler ela a partir do SQLite. Então aqui, ó, como eu fiz uma lista de tasks, eu não posso jogar o task direto aqui no JSON Array, eu preciso fazer uma alteração aqui. O que eu vou fazer? Aqui no task list, o meu get list, ele não está devolvendo um array list de task. Então, isso é o que eu vou usar aqui. Faço import e invoco o getList. Agora, eu declaro um JSON Array e para cada tarefa ou task na list, eu adiciono o título no array. E aqui, ao invés disso aqui, eu coloco o array. O que vai mudar no do post? No do post, ao invés disso aqui, eu vou ter o task.addTask com esse title. E ao final, eu vou copiar esse código aqui para adicionar a lista do array. Esse código, ele continua sendo necessário. Colo ele aqui. No delete, eu também já vou aproveitar que ele está aqui na memória e colocar aqui o código que lê a lista. E o que vai mudar aqui também é que eu não preciso mais dessa verificação. Ficou mais fácil porque o SQL já vai resolver isso para mim. Eu invoco o remove para esse título aqui, seja qual for. Vamos salvar, vamos ver se a nossa aplicação está funcionando. Vamos atualizar aqui. Tem uma coisa aqui que está diferente, que vai causar erro, que é o seguinte. Aqui eu tô devolvendo do get, eu estou devolvendo aqui uma lista de strings, mas na verdade aqui deveria ser um objeto. Então eu vou colocar aqui
antes de incluir no array, eu preciso declarar um JSON object. Eu coloco o title assim como eu poderia fazer para todos os atributos de um determinado objeto. E aí o que eu boto aqui é o. Então vamos atualizar isso em todos os outros métodos. Salvo. E agora sim a gente tem uma lista de objetos. E elas aparecem corretamente aqui. Ó, eu removi todas que tinha 2, vamos começar de novo. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tá. Isso aqui, mesmo que eu reimplante a aplicação, mesmo que eu dê um deploy, ele vai publicar. Quando eu volto lá e atualizo, eu continuo com aqueles dados lá. Por quê? Porque esses dados estão persistidos. Agora já posso fechar isso aqui. Como que eu sei onde está o banco de dados? Se você pesquisar no teu sistema operacional pelo nome que você deu para o arquivo, esse arquivo vai aparecer em alguma pasta. No caso aqui, ela está lá na pasta do Glassfish, porque a nossa aplicação está lá no Glassfish. Então, no Glassfish /domains /domain1, que é o nome do domínio que foi dado automaticamente pelo Glassfish /config, é onde tem esse arquivo to-do. Esse arquivo é um arquivo que você poderia abrir diretamente de um gerenciador de banco de dados. No nosso caso aqui nem precisa, a gente só está experimentando aqui, né? Mas pronto, nossa aplicação agora já está consumindo, manipulando as tarefas diretamente do SQLite, e vocês viram que foi bem fácil de implementar em um modelo, inclusive aqui de arquitetura, que basta você alterar conforme a estrutura da sua tabela. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta e compartilhe aí. Diz aí o que você achou do SQLite, se você acha que é uma boa solução para uma aplicação web, se já experimentou. Comenta aí o que você pensa sobre isso. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as novidades e até a próxima.